Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje debatemos sobre a importância do sono e da falta dele com a pneumologista Sônia Tojeiro, do Instituto do Sono, e com o professor Geraldo Lorenzi Filho, do Laboratório do Sono do INCOR. E a qualidade do sono ela está diretamente ligada ao comportamento das pessoas, tanto que quem dorme mal tem mais tendência a ser mais agressivo e estressado no dia a dia. Dormir faz bem à saúde. Entre os prejuízos do sono sem qualidade estão as interferências no comportamento. Quando nós não temos este sono equilibrado, a pessoa entra no nível de estresse. E este nível de estresse provoca comportamentos totalmente desajustados, mais agressivos, mais intolerantes. Nesse momento agora eu estou com muito sono. Realmente eu fico um pouco mais irritado. Digamos, mais estressado, né? Eu fico muito devagar, raciocínio lento. Fico chato igual um bebê de 1 ano. Quando o sono dela fica muito entrecortado, a pessoa acorda várias vezes, ou ela não entra profundamente, quer dizer, não teve aquele descanso, e daí a pessoa acaba no outro dia não tendo todo o seu equilíbrio físico e energético restabelecido. Para esses momentos de desaceleração física e mental... Tira uma sonequinha sim, com certeza. Bom, antes da gente falar da sonequinha, eu queria tocar num outro ponto que a especialista ela falou antes, que é, a questão das pessoas elas ficarem irritadas mesmo, né? Tem a ver com essa produção hormonal, doutora Sônia? Tem o fato do indivíduo dormir menos, como já foi colocado, né? Leva a alterações de humor. Os mecanismos são um pouco mais complexos, né? Mas é porque o sono tem uma função reparadora, né? Tem uma função reparadora tanto da memória, quanto da atenção e também do humor. Então, é muito comum a gente ver um indivíduo ficar mal-humorado por fato de dormir pouco. E existem também outras consequências, para o lado do metabolismo, né? Para o lado de acidentes, por conta de sonolência, enfim, é bastante complexo. O cochilinho da tarde pode ser uma boa saída, aquela meia horinha depois do almoço? Então, tudo isso é muito controverso, mas o fato é o seguinte, que o ideal é você dormir em torno de 20 minutos ou um pouco menos. Porque se você dormir muito, teoricamente, você pode atingir sono profundo. E quando você acorda do sono profundo, você acorda meio grogue, meio bêbado, porque existe a inércia do sono. Então, uma sonequinha depois do almoço pode ser útil, principalmente numa sociedade extremamente privada de sono. Então, nada além do que 20 minutinhos e para não atingir esses diferentes níveis do sono. Como é que funcionam esses estágios, doutora E para Sônia? também não interferir no sono noturno, né? Porque se você tiver um cochilo, que nem seria só um cochilo curto, e tu dorme a tarde toda, com certeza você vai alterar toda a dinâmica do sono noturno. E os níveis de sono, como é que funciona essa... Normalmente a gente tem vários estágios de sono, isso varia em termos de porcentagem com a idade. Então a gente tem um sono mais superficial, que é a sonolência, que é o estágio 1 do sono, o estágio 2, que é o estágio mais prevalente, né, durante a noite de sono. Depois vem um sono um pouco mais profundo, que a gente chama de sono de ondas lentas, e o sono REM, que é o sono dos sonhos vívidos, vamos dizer assim, que é durante esse sono que a gente lembra-se dos sonhos. E a gente tem vários ciclos durante a noite, em torno de 4 a 5 ciclos. A gente precisa de todos esses ciclos para ter um sono de qualidade? Exatamente, não só em termos de horas de sono, como em termos das proporções desses estágios, desses ciclos, né? Então, vamos dizer que o estágio 1 é em torno de, se for um adulto jovem, em torno de 5%, o estágio 2 em torno de 45% a 55%, o estágio 3 em torno de 20%, e o 20% a 25% e o sono REM em torno de 20% a 25%. Quando você tem prejuízo nesses estágios mais profundos, é por conta disso que você tem todas essas alterações de humor, de memória. Doutor Geraldo quer complementar. Isso que é bonito, né? Porque, na realidade, a gente tem a impressão que o sono é simplesmente uma coisa passiva, que você está descansando. Mas existem várias fases de onda cerebral, de atividade, tudo isso é programado no cérebro e no organismo para isso acontecer. E a fase mais estranha que a gente tem é essa fase dos sonhos, né? 90% do que a gente sonha é um repasse do que aconteceu durante o dia de uma forma desorganizada e são ciclos de 90 minutos que terminam com essa fase onde a gente mexe os olhos, portanto chamado fase REM, de movimento rápido dos olhos. Então o sono é muito mais do que simplesmente um momento de descanso, fundamental para a fixação de memória, para a metabolização de radicais livres, para o metabolismo como um todo. E se você dorme mal, não precisa, você percebe que você vai acordar de mau humor no dia seguinte, né?
E vice-versa, se a pessoa tem um problema primário de humor, isso vai certamente interferir no sono. Então, as relações são nos dois sentidos, né? As relações entre sono e doenças psicológicas e psiquiátricas. Quem trabalha durante a madrugada e tem que dormir quando a luz do dia está plena, tem algum risco de saúde a mais? Precisa daquela escuridão da noite ou um quarto, às vezes, fechado escuro já resolve o Na problema? verdade, o sono do dia nunca é igual ao da noite, porque socialmente, né, não é a mesma condição. Tem mais barulho, tem mais luz, enfim. Mas, obviamente, que se houver condição do indivíduo que tem que trabalhar à noite e que tem que dormir de dia, que se propicie um ambiente quase que igual ao da noite para se dormir seria o desejável. Ou ideal. seja, um quarto totalmente escuro, sem luz, sem ruído, uma cama confortável, enfim. Todo um ambiente adequado para que ele consiga adormecer melhor. Bom, a gente tem mais perguntas aqui que chegaram agora por e-mail do William Fernandes, ele é de Guarulhos. Ele pergunta, por mais que eu acorde cedo e esteja cansado, dificilmente eu consigo dormir cedo e só consigo dormir bem mesmo pela manhã. Ele pergunta se teria algum motivo mais específico. Será que ele é uma pessoa mais vespertina? Exatamente, William. Isso pode estar acontecendo com você. A média da população, ela dorme mais ou menos no mesmo horário. Nós somos animais diurnos. A gente está mais acordado de dia e dorme à noite. Existem animais que fazem exatamente o contrário. Mas existem pessoas mais matutinas, que acordam mais cedo e dormem mais cedo, e existem as vespertinas. E isso é determinado geneticamente. É lógico que tem um componente também cultural e das próprias atividades que você está fazendo durante o dia. E de adaptação também, né? Agora, tem gente que realmente é vespertino e essa pessoa tem uma dificuldade enorme de dormir cedo. E essa pessoa sofre, dependendo da situação do esquema de trabalho, porque de manhã o despertador toca. Esse que é o problema. Então, essa pessoa tem uma tendência maior a ser privada de sono. Bom, e ele acaba ficando muito sonolento de manhã, porque é justamente quando ele está na fase do sono REM, né, que é o sono mais profundo, que é mais difícil acordar o indivíduo e a gente realmente está bêbado de sono, vamos dizer assim, nessa fase de sono. Né? Tem mais uma pergunta aqui da Lilian Ortiz. Ela manda um boa tarde para a gente e pergunta, existe alguma posição que melhore a respiração durante o sono, ou seja, que evite a apneia do sono? Sempre a barriga para o decúbito dorsal, barriga para cima é pior. Lateral é melhor e de bruços também é melhor. Mas acontece que nem as pessoas às vezes não conseguem dormir de bruços por conta. Se a gente considerar que a apneia, em geral, pode ocorrer em criança, mas é mais da população adulta e já com uma meia-idade, a condição do pescoço às vezes não... E não é só isso que vai resolver também, né? Não vai resolver, mas pode aliviar um pouco, diminuir a gravidade do problema. Aqueles adesivos que dilatam a narina, eles também podem ajudar na apneia? Na nossa experiência, geral, não. As mulheres sabem, porque elas dão uma cotovelada no homem, ele vira de lado e para de roncar. Porque de barriga para cima, a língua cai para trás. Agora, se ele já estiver roncando mesmo de lado, cuidado, ele pode ter apneia, se tornou um roncador profissional. Travesseiro e colchão são importantes para que a gente tenha um sono de qualidade ou isso varia muito? Cada um tem que usar um tamanho de travesseiro? Como é que Não, tudo isso tem importância, né? Claro que se o colchão for adequado, o travesseiro for mais anatômico, tudo isso propicia que o sono seja mais adequado, né? O senhor já falou sobre o uso indiscriminado de medicamentos, que não deve ser feito de maneira nenhuma. Pode ser até criado um vício, doutor. Com certeza, porque é muito comum você precisar de medicação para dormir. Se você começar a tomar isso indiscriminadamente, existem várias classes de medicações que podem levar, de fato, ao vício, no sentido que se você tira o remédio, aí que você não dorme mesmo. E esse é um problema, infelizmente, muito comum, porque nós somos uma sociedade que nós estamos pilhados, né, literalmente, 24 horas, luz, barulho, e as pessoas não conseguem respeitar os seus horários, e às vezes existem doenças específicas que dificultam a pessoa iniciar e manter o sono. Chegou uma pergunta aqui muito interessante da Rosiana Leite, incomum, eu acredito. Ela pergunta, quando a criança ronca, é perigoso? É mais incomum a criança roncar, né, doutora? Não, pode acontecer. A criança pode roncar, principalmente quando tem problema de obstrução nasal, aumento das adenoides, das amígdalas, tem que ser visto, né? Quer dizer, tem que ser investigado o motivo pelo qual a criança está roncando. E criança também tem apneia do sono. Pode ser apneia, mas pode ser outra coisa.
Não, pode ainda não ter apneia, mas roncar já é sinal que existe um estreitamento do canal da respiração, na parte alta do canal da respiração. Que seria a Criança faringe. não deve roncar. Se ela estiver roncando, ela precisa procurar um otorrinolaringologista, dar uma olhada no nariz e na garganta, porque em geral tem algum problema de rinite ou amígdala grande. Não deve roncar, porque essa criança um dia vai crescer, mesmo que ela não tenha apneia hoje, ela vai ter alterações crâniofaciais e pode já estar dormindo mal. Essa criança não deve roncar. E o sonambulismo, doutor, é outro distúrbio do sono? É um distúrbio que a gente chama de um distúrbio de sono da criança e do adolescente, né? É isso, geralmente você tem um comportamento anormal naquela fase do sono que eu comentei, na fase do sono de ondas lentas. Mas o indivíduo está dormindo, né? Ele tem um movimento, ele tem um comportamento normal, ele anda, pode falar, ele pode abrir a porta, sair para fora de casa, abrir janela, abrir geladeira, mas ele está dormindo. Tá? Não pode aparentemente por andar, isso é um comportamento anormal, porque quando a gente dorme a gente não tem que ter esse tipo de movimento. E tem algum tipo de tratamento para o sonambulismo, doutor Geraldo? Sim, a primeira coisa é entender que o sonambulismo muitas vezes não é um problema tão sério. Na realidade é um despertar confusional daquele sono profundo que a doutora Sônia estava dizendo. E muitas vezes isso melhora com a idade. Com o crescimento. É lenda aquela história de que você não pode acordar a pessoa que está em algum ato aí de sonambulismo? O grande problema é que se essa pessoa, e principalmente a criança, está no sono profundo, é muito difícil acordá-la dessa fase do sono. É impressionante como uma criança em sono profundo é difícil acordá-la. E aí se você está naquela ansiedade, demora para acordar, muitas vezes isso cria mais ansiedade e essa criança vai ter mais sonambulismo porque ela começa a associar o sono com uma coisa ruim. E nada melhor do que as pessoas dormirem, porque o sono deve ser considerado uma coisa muito boa. Né? E para quem... Acho que é importante saber que você tem que ter cuidados na casa do indivíduo que tem sonambulismo, né? Uma escada, por exemplo. Proteger, ter as respectivas proteções contra acidentes. Porque embora não seja uma doença letal, que vai causar a doença em si, vai ser geralmente autolimitada, ela vai curar com o crescimento, com o desenvolvimento da criança, mas pode levar a acidentes e muitas vezes catastróficos, né? Doutora Sônia, doutor Geraldo, muito obrigada pela presença dos dois. Nós chegamos ao final desta edição do JC Debate. Mais informações sobre o Brasil e o mundo você encontra no cmais.com.br/jornalismo. Você pode assistir a reprise do programa de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. E na segunda-feira, à 1 da tarde, voltamos com uma nova edição do JC Debate. Tenha um ótimo fim de semana e até lá.